porque está acontecendo esta barbaridade no Ceará. Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias. Fortaleza teve 143 registros em 1 ano e 9 meses, segundo o relatório da Polícia Civil. Meu querido deputado Marcou, a gente viu inclusive imagens de diversas casas abandonadas de pessoas que têm que deixar tudo para trás e se mudar por ordem dos narcoterroristas. E aí não pode chamar de narcoterrorista, é isso mesmo? Olha, eu volto a lembrar que o Lewandowski chamou a segurança do Ceará de exemplo, né? Enquanto acontecia a operação no Rio de Janeiro, ele era homenageado lá no estado cearense e ele chamou de exemplo o que acontece no Ceará. Vejam vocês a desconexão de um ministro da Segurança Pública, da Justiça, com a realidade, né? Só fazendo um adendo antes de, é bom a gente lembrar que o Alessandro Vieira ele vota 71% com o governo, tá? Então esse papinho mole aí que vem da entrevista, mas na hora do vamos ver vota com o governo. Tem muita gente que critica, tu que é do Sul aqui, Paula, sabe que o Mourão é muito criticado aqui no Sul. E ele é péssimo de discurso, é péssimo de oratória, mas ele vota com a oposição. Então, esse negócio de tipo, vou dar uma entrevista, vou aparecer de centro e descolado, pró-polícia, e na hora do voto, vota com o PT, vota com a bancada do tráfico, a mim não me convence. Se alguém quiser e duvidar, é só entrar lá no placarcongresso.com, plataforma que a oposição desenvolveu, para que a gente monitore as posições dos parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, o governo sequestrou essa CPI, né? É bom lembrar que nenhum parlamentar do PT, a bancada petista, a bancada do tráfico, não assinou a criação dessa CPI, e agora eles simplesmente pegaram ela para que nada fosse investigado, como tu falou muito bem aí antes, a questão do Contarato, que foi eleito pela rede, vejam vocês, lá no Espírito Santo, com aquele discurso paz e amor, eu posso ser seu segundo voto, não sei o quê, depois se filiou ao PT e virou no que virou. Então, assim, se nós não combatermos com pessoas que realmente acreditam que o combate direto contra essas facções é o único caminho que a gente tem para trazer paz a regiões do país, como essa que tu citou agora no Ceará, a gente vai continuar com esse papinho furado aí de esquerdopatas que eles se transnudam, né? Olha só, a gente tem que combater, não sei o que, mas na hora do vamos ver, estão sempre do lado errado. Então é isso, eu acho que ou a gente encara de uma vez por todas Comando Vermelho, primeiro comando da capital, dentre outras organizações de frente, como tem feito o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, ou propriamente o próprio Caiado, que não deixou se criar em Goiás, ou daqui a pouco a minha Caxias do Sul aqui vai ser o Rio de Janeiro. Amanhã a minha Caxias do Sul é o Rio de Janeiro. E uma coisa só para concluir, que a gente não pode esquecer, né? Eu acho que só o Satie aí é mais novo, mas nós que já somos da década de 80, nascemos na década de 80, nós fomos os últimos, talvez, que brincamos na rua, né? Hoje, a gente tem casas com grades, a gente tem circuitos internos de segurança, a gente tem todo o aparato para conseguir seguir vivo no nosso país. Lembrando que antes do PT estar no poder, isso não era necessário. A gente ia para a escola sozinho, a gente brincava na rua, jogava bola, a vida era muito diferente no nosso país. Então, se tem uma herança que a turma da bancada do tráfico aí conseguiu deixar para o país, que o Lula deixou para o país, foi a insegurança, mortes, Comando Vermelho, PCC e tudo que a gente tem de ruim. Então, assim, ou a gente entende que se a gente continuar com essa gente no poder, isso só vai piorar, ou as pessoas se conscientizam de uma vez e veem que ou a gente tira eles, ou o país que nós vamos entregar para os nossos filhos é muito pior do que a gente recebeu. Verdade, deputado. A produção me avisou aqui que o senhor tem compromisso, tem que sair, mas eu vou abusar um pouquinho. Gostaria de saber do senhor rapidamente sobre a fuga de Lewandowski. Lewandowski foi convocado a prestar esclarecimentos e simplesmente não apareceu. E vai ficar por isso mesmo? O que acontece quando um ministro convocado não comparece? Quais são aí os desdobramentos desse acontecimento? Ele já fugiu por 3 vezes da comissão, né? Aquele legítimo leão na frente das câmeras e lece quando tem que ir lá dar esclarecimentos. Ele está fugindo por uma questão óbvia, porque ele não tem o que explicar, né? Imagina ele ser confrontado sobre uma frase que ele disse que o Ceará é exemplo de segurança. Nós vamos questionar ele, é isso que tu quer para o país? Então, assim, essa questão de segurança pública pega e pega muito no governo. E ele vai ser denunciado, enfim, mas a gente sabe que o Brasil de hoje, a lei, ela ficou mais na letra morta do que propriamente na atividade. Quando a gente não tem lei, a gente começa a estar num estado de barbárie, que é o que a gente tem vivido, né? Quando as pessoas não respeitam mais a lei, quando o próprio ministro não respeita o que está
escrito que ele tem que estar, ele tem que comparecer, ele será convocado lá, tem que estar lá para dar esclarecimento, e nada acontece. A gente vê que, obviamente, o nosso país já foi para lá. Imaginem vocês num governo Bolsonaro, a esquerda convocando um ministro bolsonarista para dar esclarecimento e esse ministro fugindo por 3 vezes. Tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes daria não 24, talvez algumas poucas horas para o ministro ir imediatamente na Câmara dos Deputados sob pena, inclusive, de ser preso. Então é isso. Quando a gente tem um ministro que basicamente uma lei, um ministro que destruiu a lei, todo mundo entende que pode fazer o que quiser e vir à casa da mãe Joana. Então, assim, ou a gente retoma realmente a Constituição, o verdadeiro Estado democrático de direito, as leis, a polícia sendo respeitada, o país andando para frente, ou eu volto a dizer, o que a gente tem tido hoje só vai piorar. Então, assim, ano que vem a gente tem essa oportunidade. Eu espero que o brasileiro tenha a responsabilidade de votar direito dessa vez.